Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham a programação aqui do canal Mundo Botonista. Seja muito bem-vindo a mais um aglomerado. Imagine a seguinte situação, você já deve ter visto aí muito mesmo, bares que são assim ambientes maravilhosos para se passar alguns bons momentos lá, comer algum petisco, tomar aquela cervejinha e, sei lá, jogar de repente uma sinuca, praticar algum dardo, alguma coisa. Você já deve estar cansado de ver isso. Agora, você imagine isso modificado apenas um elemento, todo esse prazer de se estar num bar, mas você se deparar ali com uma cena que te remete aos melhores tempos da sua vida. Um bar inspirado em futebol de botão. Inspirado não, ele te leva às mesas, ele efetivamente te trata como um botonista dentro desse lugar maravilhoso. Acredite, esse lugar dos sonhos, para todos nós que amamos futebol de botão, existe. E ele fica em São Paulo. E eu vou falar com o dono desse empreendimento maravilhoso, meu querido Luciano Araújo. A gente volta após a vinheta. Mundo Botonista apresenta Aglomerado Videocast, um oferecimento de Gesine Arena, o primeiro espaço dedicado à modalidade 12 toques no Espírito Santo. PRP Botões, tudo para a prática do futebol de mesa num só lugar. E Tatucal Produções, porque vida é essência e música é vida. E é isso, pessoal, já estamos aqui, eu já estou aqui na companhia do Luciano Araújo, um designer talentosíssimo, de verdade, admiro muito o trabalho dele também nessa área. Aliás, é quase inveja, viu, Luciano, para ser bem sincero com você, querido. Você é um designer de mão cheia e já trabalhou para uma das coisas que eu amava demais na minha juventude, que era a própria revista Placar. Mas que designer é esse que trabalhou na revista Placar, a revista que eu economizava o dinheiro do ônibus para poder passar na banca e comprar. Seja muito bem-vindo aqui ao aglomerado, querido. Como é que você está? Muito obrigado pelo convite, Jefferson, e um abraço aí para todo mundo que acompanha o aglomerado. Tô joia, fiquei lisonjeado aí com o convite. Vamos bater um papo sobre futebol de botão, futebol de mesa. Tem o pessoal aí que não gosta muito que fala futebol de botão, né? Mas é tudo o mesmo balaio, eu costumo dizer. Com certeza. Envolve o mesmo prazer. Luciano, conta pra gente, então, começa a nossa conversa contando, porque uma das curiosidades que eu tenho é essa. De onde vem esse seu conhecimento com o futebol de mesa, né? Que desembocou nisso na sua vida, de chegar a você ter a ideia de um bar temático de futebol de mesa. Quando é que foi o primeiro contato? Você se lembra disso claramente? E os primeiros parceiros, enfim, da onde é que veio o futebol de botão na sua vida? O futebol de botão, ele fez parte da minha infância, né? Eu sempre joguei ali desde muito pequeno, times do meu avô, times do meu pai, então era campeonatos na garagem, aquela coisa bem típica ali de quem já tomou a quarta e a quinta dose de vacina, né? E a gente já passou ali dos 40 faz algum tempo. E aí era muito comum, né? Eu costumo dizer que era o nosso PlayStation da época, né? É verdade. Então, a gente brincava, o futebol sempre teve muito presente na minha vida, assim, né? Eu também brinco que o futebol de botão ele realizou dois sonhos, né? Que é continuar trabalhando com design, que é uma coisa que eu sempre gostei, e com futebol, né? Então não consegui ser jogador, aquele sonho de criança, assim, longe, né, de ter ali habilidades suficientes para isso, mas eu consegui trabalhar com futebol e conhecer ali um monte de ídolos, né, do futebol através do futebol de botão.
Sensacional. E, Luciano, conta um pouquinho pra gente do início, essa ideia, né? De onde brota, porque acho que a coisa mais preciosa e valiosa do mundo é a ideia, né? A ideia autêntica, né? De onde vem essa ideia, essa inspiração sensacional de criar um bar, um ambiente temático para o futebol de botão, juntar esse prazer e o trabalho, né? Porque isso é o seu trabalho hoje, né? É. A ideia do futebol de botão, ela surgiu, na verdade, como um plano B. Muito por acaso, assim. A carreira inteira como designer foi no design editorial, em revistas, né? Placar, enfim, várias outras revistas que eu trabalhei. Então eu vinha incomodado do período profissional, porque as revistas estavam acabando, as pessoas mudando, né, rapidamente para o mundo digital, já deixando de ler ali no papel e tal. E eu fiz meu último trabalho editorial durante a Copa do Brasil, que eu fiz eu trabalhei ali numa equipe dentro da Editora Abril que cobria toda a Copa do Mundo, produzindo diversos materiais ali para todas as revistas. E nesse período, né, eu falo que é uma ressaca ali do 7-1, eu e amigos, meus primos, meu irmão, a gente resolveu fazer um churrasco pós-Copa ali para confraternizar. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava. E veio uma ideia de fazer um campeonato de futebol de botão nesse dia. E eu não tinha mais os meus times, né? Não jogava, sei lá, 15 anos, 20 anos. E aí eu resolvi fazer, dei uma fuçada na internet, vi que tinha um pessoal que vendia alguns times pelo Mercado Livre, e eu achei ali também o pessoal que vendia o material. Eu, como designer, já fucei ali para fazer o meu time. Quando eu joguei esse campeonato, o pessoal começou a encomendar. Ah, pô, faz o Corinthians para mim, o Palmeiras para mim, o Japão, enfim. E o pessoal botava no trabalho, e aí começou a ter uns pedidos, e me deu esse clique, né, eu falei, caramba, eu sempre procurando ali alguma coisa para eu fazer, pelo menos para me ajudar naquele momento, e já veio a ideia, já veio o nome, logo de cara, o logo, eu não tinha nem montado nada ainda, e já me veio a ideia chamar de botões clássicos, né, de linkar o futebol de botão com o clássico do jogo em si, o clássico do futebol, que é como a gente costuma chamar, né, os grandes jogos, o jogador clássico e tudo mais. Então eu uni esses dois, e aí veio a questão da cor do logo, que eu também resolvi muito rápido, porque eu fiz uma pesquisa para não bater com os principais times, para não ter aquela briga, né? A torcida do Criciúma vai ficar um pouco chateada, mas aí eu tentei pegar uma cor ali que não fosse, e até inspirado, né, na camisa do Peñarol, que eu acho Que é uma das lindíssima, camisas né? mais bonitas do futebol. Com certeza. Poxa, E aí surgiu sensacional. os botões clássicos, né? Surgiu a Botões Clássicos. Sempre teve esse nome de arquibancada Botões Clássicos? Não. Porque assim, ó, a galera, Luciano, você sabe que chama de o Bar dos Botões, né? Isso. A gente até mudou o nome, não oficialmente, né? Virou meio que um Uhum. apelido. A Botões Clássicos nasceu como marca do futebol de botão. Ah, O Arquibancada Botões Clássicos é quando a gente cria o bar em 2018. Então, o bar faz agora, inclusive, 5 anos, né? Comemora 5 anos em março de abertura. E a Botões foi em agosto, né? Que foi logo depois da Copa, que aí completa 9 anos. 9 anos, né? Tá Então, fazendo e 9 anos. quando eu criei o bar, eu quis trazer aquela coisa que está um pouco perdida no futebol, que são não trazer a arena, trazer o arquibancada, né, os estádios. Aí vão falar que é por causa que eu sou São Paulino, né, que está ali com inveja. Mas a verdade é assim, por causa desse sentimento de arquibancada mesmo, né, que é o local
seja arena, seja um estádio antigo ou pequeno, é o local que tem mais atmosfera ali, que tem mais vibração, que é o local mais legal de se assistir uma partida de futebol. Eu fiz esse E, link sim, nomeando o bar dessa maneira. sensacional. E efetivamente o bar tem uma arquibancada ali mesmo, né, Luciano? Não sei se você já teve. O bar já teve dois locais ali muito próximos, você estava me contando, é na Pompeia, em São Paulo, né? E agora, efetivamente, tem uma arquibancada que fica ali ao redor ali das mesas. É sensacional aquilo. Foi uma ideia minha também de querer fazer uma arquibancada. A princípio, pensei em fazer de madeira, e aí eu vi que ia ser difícil, né? O custo. Quando a gente faz um negócio na raça, assim, é tudo muito sem recurso, né? Você tem que ir fazendo do jeito que dá, ó, depois eu melhoro isso aqui, melhoro aquilo ali. E eu vi que eu ia perder uma grana muito grande ali para construir uma arquibancada de madeira. E aí eu tive essa ideia de fazer com caixas de cerveja. Então eu cheguei para o meu fornecedor lá e ele me ajudou nisso, doou as caixas, doou em troca de ficar aparecendo a caixa ali com a A marca, marca, né? né? Aham. É, mas é assim, no começo você faz isso mesmo, são parcerias. E aí eu fui atrás dos banquinhos, né? Igual de arquibancada, então a caixa é preta, os banquinhos amarelos, tudo ali dentro das cores da Botões Clássico. Luciano, e eu fico curioso também para saber o seguinte: quanto tempo você precisa se dedicar? Você falou aí de levar na raça, quanto tempo ainda te arranca de suor, de dedicação, de amor esse projeto, né? O quanto você ainda tem que ficar lá com a mão na massa, efetivamente, e quantas pessoas você precisa para tocar esse empreendimento, né? Quantos ajudantes você tem ainda? Tem gente da época ainda, por exemplo, sei lá, seu irmão, você falou que tinha uma galera que inspirou esse campeonato lá atrás. Tem alguém que está contigo ainda ou não? Sim, sim. O meu irmão é meu sócio, né? A gente, hoje, entre bar e produção dos botões, a gente tem. São 9 ou 10 pessoas ao todo, né? Fora uns freelas, os freelancers que a gente contrata para eventos especiais. Os botões, eles ainda, né, e não vão mudar, é um processo muito artesanal, né? O jeito que é feito. Então, no começo, eu era a única pessoa que fazia, e a coisa bem familiar mesmo, mãe ajudando, cunhada, quem estava desempregado ajudava. Uhum. E hoje o meu irmão toca a produção e eu toco só a criação, né? Ainda sou responsável. Faço questão até, porque é uma coisa que eu gosto muito. Te dá Então prazer ainda. todos os botões, tudo que é pensado ali na Botões Clássicos, eu sou responsável. E aí tem todo um processo que foram chegando pessoas muito legais, assim, sabe? Então eu tenho uma turma que me ajuda a organizar os campeonatos voluntariamente, assim, não tem ninguém que recebe por isso. Uma ajuda coletiva mesmo, e isso é muito Legal. bacana, porque isso eu acho que faz parte desse mundo, né, do É a botonismo, cultura do assim. botão isso, né? É verdade. Essa cultura do botonismo tem isso. Às vezes chega uma pessoa lá para jogar um campeonato que é a primeira vez que está jogando. Uma das coisas mais legais que eu acho assim, do mundo botonista mesmo, faz parte, né, disso, seja na Botões Clássicos, seja no campeonato da federação. Acho que todo mundo tem um trabalho de ajuda ali, coletivo, né? Ajuda a montar mesa, enfim, a organizar o campeonato. E eu acho muito legal, por exemplo, na Botões Clássicos a gente preza muito pelo respeito, pelo fair play. Então, por exemplo, quando você tem um garoto que está chegando para jogar, não é uma regra da Botões, mas as pessoas não vão lá e vão golear o garoto, entendeu? Você vai querer ganhar o jogo, né? Você vai fazer aqueles 2, 3 gols para garantir ali os 3 pontos, mas vai ter Aham. um tempo ali durante a partida de ensinar. E aí, pô, tem um garoto que eu lancei agora o Clube das Copas 2 e ele já se inscreveu para 5 ou 6 campeonatos. Então,
que ele ainda está aprendendo, mas ele Muito curte legal. jogar o campeonato, ele curte O cara já participar apaixonou, daquele. já É, apaixonou pelo negócio, Luciano. e mais do que jogar, ele curte aquela energia ali, né? Aquele Exato. momento da galera gritando gol, da galera tirando uma brincadeira ali com alguém que tem mais intimidade. Então ele, pô, dá risada, se diverte. Então ele quer participar desse momento também, né? Sim, isso que é maravilhoso e faz parte desse ambiente, essa magia toda. Luciano, eu queria que você contasse para a gente, eu mesmo não sou por mais que eu acompanhe suas redes como um fã mesmo, eu não sei exatamente Sim, como funciona tudo, eu vou pescando uma coisa aqui e outra ali. Conta para a gente legal. como é que funciona a organização desses campeonatos temáticos, que eu acho que é o grande barato do É, Arquibancada Botões Clássicos, é isso. Tem dia que é só La Liga, tem dia que é só italiano, tem dia que é então eu acho é. maravilhoso. Isso conta como é que funciona e como é que funciona também para as pessoas participarem, né? Elas procuram, Sim, elas sim. têm que escolher um time ou é sorteado, enfim, não sei como é que funciona. É. Explica pra gente que não sabe. Legal, ótima oportunidade. A gente tem dois tipos de campeonatos, né? O campeonato que a gente chama de liga, que é um campeonato semestral, pontos corridos, e dentro desse campeonato tem Copa, Recopa, Taça de Prata, são vários campeonatos ali dentro de um tema que é escolhido previamente, então tem toda aquela surpresa, a gente cria todo um clima ali, é guardado a sete chaves o tema da próxima temporada. Então a gente já teve a Bundesliga, a Premier League, o Campeonato Brasileiro, o Sul-Americano, a gente teve o Cáutio, que foi o primeiro, na verdade, e aí a gente fez o Cáutio 2, porque no primeiro tinham 20, né? E participantes. E aí a gente resolveu fazer o Cáutio 2, até porque o futebol italiano também, apesar de hoje não estar no auge da sua do seu torneio ali e tal, mas fez parte da história de muita gente, Sim, assim, dos tem anos muito apelo, 80, né? né? Tem muito apelo para Muito quem viveu nos anos apelo ali. 80, O 90. futebol internacional, na verdade, se resumia a campeonato italiano, né? Ali, né? Também tinha Maradona, tinha depois Zidane, Platini, era todos os Gullit, craques jogando, os Careca. brasileiros, né? É. Até uma coisa, as curiosidades da época, né? O Zico jogando na Udinese, imagina, né? Hoje, Zico jogando na Udinese. O Zico estaria no Real Madrid, no Sem Manchester dúvida. City, no Barcelona, né? Enfim. Então, aí, esse campeonato de liga, ele tem uma inscrição, que o valor é um pouco mais alto, ele vai ganhar o time uniforme 1, uniforme 2, A vai própria ter. inscrição já dá direito a um time que participa daquele campeonato para ele, é isso? Isso, ele vai ganhar o time. Assim, uma das exigências, né, qualquer torneio botões clássicos é que o time tem que ser botões clássicos, né? Ele, Ah, ele tá. tem que ser produzido pela botões clássicos. Uhum. E assim, a gente também tem os campeonatos de um dia só, que começa e termina no mesmo dia. E Ah, geralmente a gente faz um final de semana ou um feriado. Então, por exemplo, a gente fez agora, em parceria com o Museu do Futebol, a gente fez um torneio no Museu do Futebol com 32 participantes e ali a inscrição era gratuita. Então tem a opção gratuita também, a gente batalha muito por isso, até por achar que é necessário mesmo, né? A isso gente é muito sabe que o sensacional custo porque. Desculpa, Luciano, mas assim, é sensacional porque também tem o outro lado, o lado do divulgar, né? De disseminar a é, ideia, a cultura do futebol de mesa novamente, né? é. Quando a gente faz o torneio na arquibancada, a gente tem um custo, né? Um custo alto de aluguel e tudo mais, né? Funcionários. Então, eu geralmente faço os infantis, né, gratuito, sempre, né? A gente já fez 4 ou 5 edições, fizemos 3 torneios femininos e a gente quer voltar com esse tema que ficou paralisado por causa da pandemia, porque o futebol de botão é meio clube do bolinha ainda, né? Por mais que É, tenha uma abertura, ainda são poucas, né? Pouquíssimas mulheres que participam de um campeonato de futebol de botão.
Então a gente chegou a fazer alguns torneios que foram legais, basicamente ali de amigas, companheiras, Namoradas, esposas. do pessoal que joga liga e tudo mais. Uhum. Mas a forma de fomentar isso é fazendo, né? Você tem Sem que dúvida. fazer um atrás do outro. Mas enfim, aí a gente organiza esses campeonatos. Os semestrais têm o tema e os de final de semana também. E a gente às vezes cria um tema mais inusitado, né? A gente tem ali uma data que é o dia do rock, então a gente faz o campeonato de bandas, temas de bandas de rock. Aí a gente procura usar as datas também comemorativas. Então, em julho a gente vai fazer na Copa das Ligas o Campeonato Americano, que a gente nunca fez, até por restrição à MLS, né, que é meio chato, meio uma coisa meio Estados Unidos. pasteurizada. Eles chamam futebol de soccer, né? Não dá. Pois Mas, é, mas são os únicos. as camisas são bonitas, as camisas São são lindas, bonitas. são lindas. E o pessoal fala disso, pô, você tem que fazer o campeonato da MLS, que os camisas são lindas, tá? Falar, tá bom, um dia a gente faz, tal, e vamos fazer. Aliás, é uma das coisas também que a gente faz muito, a gente ouve muito, né? Muita sugestão. A galera dá pauta pra gente, né? Pauta é uma palavra que é muito usada em redação, né? Não é todo mundo que está familiarizado com pauta, mas os temas são a gente meio que caça do que o pessoal vai pedindo no Instagram, no grupo de WhatsApp de quem participa liga. E a gente é totalmente aberto a qualquer pessoa participar. Não tem assim não sabe jogar, não pode participar. Não, a gente deixa aberto, como eu disse, principalmente nesses campeonatos de final de semana. E, inclusive, a gente criou na quarta-feira, a gente chama de Liga Novatos. A Liga Novatos é para quem ou não lembra mais como joga, ou nunca jogou. Então, é uma liga menor, né? Hoje a gente está com 12 participantes e eles jogam ali, toda quarta, começou quarta, então vai ser toda quarta-feira, campeonatos menores, vai ser 3 meses, vão ser 3 meses, né? Que legal Mas é isso. legal, porque a gente fez o Liga Novatos ano passado, esse é a terceira edição já. E muitos desses novatos já pularam para quinta-feira, que é a Liga Aspirantes, e a gente tem na terça-feira o que a gente chama da Elite, que é a Série A, B e C. Né? São 64 na terça, né? Hoje a gente está com 94 participantes. Na E eu terça e queria na ter uma quinta. noção, Luciano, se você me permite, eu queria ter uma noção de quanto tempo é necessário para realizar esses eventos dentro do bar, mas não sei, eu não tenho ideia de quantas mesas tem lá montadas, enfim, o tamanho dessas mesas Sim, exatamente. Não são mesas daquele tamanho oficial da 12 Toques, mas é a oficial, não. semi-oficial, não é? Ela é um É a pouquinho menor só, né? semi-oficial, é uma Isso. mesa de 1,83 m por 90, né? A mesa Que oficial ela ela dá tem muito certo, né, Luciano? Ela dá muito certo para a vidrilha, mesa né? É sensacional. a mesa é 1,55, desculpa, eu falei 1,80. Isso. É 1,55 por 90 e a oficial tem 1,83 por 1,20. Isso. É uma mesa, a gente usa vidrilha tamanho 45 milímetros, então é uma mesa que funciona muito bem para esse tamanho, que a jogabilidade ali, né, funciona bem. A gente tem algumas regras também para ajudar isso. O que a gente fez? A gente pegou a regra dos toques, que é a regra mais, talvez, Disseminada, né? Aham. conhecida, né, da bolinha. A gente joga com a bolinha também. E a gente diminuiu para 10 toques, porque a gente também faz 8 por 8 em vez de 10 por 10. E a gente tem algumas regras, assim, quando você vai. É que a 12 toques hoje não pode mais mexer os botões, né? Mas Não pode. a gente ainda deixa mexer. Uhum. Muitos da comissão mesmo, a gente tem uma comissão que cuida do campeonato, eles querem não deixar mexer mais. Perde muito tempo e tal. O cara faz cera e tal, mas eu sou contra.
apenas pelo lado lúdico, assim, Uhum. porque eu acho que isso é uma coisa que é utilizada no futebol, né? Sim, Quando você tem menos habilidade que o adversário, você acha um gol, pô, você pode usar ali se dentro defender da ali, né? regra, Aham. fechar seu time, Exato. arrumar o time um pouquinho devagar. É o futebol é isso, né? E eu tava falando disso por quê? Porque aí a gente obriga, quando você vai arrumar o seu time, obriga a deixar dois botões no campo de ataque, sempre. Hum, Então você facilita ali um pouco, não deixa congestionado, né? Muito exato. congestionado ali atrás. São coisas E, que a gente foi mudando, a gente foi pegando, a gente via coisas acontecer, vai mudando aqui, vai mudando ali. Mas de uma forma geral, estamos ali para brincar, para se divertir, né? e quantas mesas Eu você acho que tem esse é o ali, espírito. Luciano? Desculpa. Então, no dia da liga, na terça-feira, que são 64, nunca vão 64, né? Mas vai uma média ali de 58 pessoas, 60. A gente põe Bastante. sete Ah, mesas, e eles vão jogar de 2 a 3 partidas naquela noite, entendi. né? Essa logística dos jogos é a coisa que dá mais trabalho. Então eu Imagino. tenho uma comissão, né, que ajuda, que é formada por 5 pessoas, eu, o meu irmão, aí eu tenho o Renatinho, o Ventura e o capitão, que é o Marcão. Marcão é um cara, gente finíssima, que todos eles são gente finíssima, né? Mas o Marcão ele é um cara de TI, né? Muito útil nessa hora Nossa, de fundamental. organizar de organizar logísticas ali, né? Então a arte ele deixa comigo e ele monta os painéis ali, que são painéis ao vivo, então os jogos que estão rolando, o outro próxima rodada já para ir preparando o time, a tabela simultânea, conforme vai saindo, já atualiza na hora mesmo e já vai aparecendo a posição na tabela, aí Tá atualizada, né, vi, a tabela, né? vira a brincadeira com a tabela. Quando o cara fica olhando lá para a tabela, a gente chama ele de Borba Gato, porque ele não ele quer dizer que ele está em primeiro, então ele fica ali ou está bem colocado. Mas tudo isso é o lado lúdico da história do futebol de botão, que eu acho que é o que atrai as pessoas a voltar a jogar, por exemplo. E a gente tem Uhum. essa experiência no nosso espaço, né, de pais com filhos, mães, enfim, de se divertir. A regra tem que ter, né? Não tem jeito, para ter uma unidade ali. Mas o mais importante ali é a diversão mesmo. Sem dúvida. E, Luciano, deixa eu te perguntar uma outra coisa. O seu bar ele é tão bonito, né? Não tem outra palavra para dizer isso assim, é tão Vou, apaixonante, é tão vou mágico aquele responder ambiente. por ele, obrigado, obrigado. Então, tudo muito bem decorado, né? Isso é o É, verdadeiro sentido de bar temático, né? Então tem todas aquelas é, camisas, aquelas flâmulas, é, aquelas bandeirolas, são coisas maravilhosas, são coisas muito lindas. Todos que não conhecem devem ir lá conhecer o é, Arquibancada Botões Clássicos, porque o bar é simplesmente um ambiente de sonho. Você vai sair de lá com o celular carregado de fotos, que você vai cansar de tirar fotos do ambiente, que é muito lindo. E aí é o seguinte, ele é lindo em todos os sentidos, ele começa a chamar atenção, né? Você estava mencionando mais cedo na nossa entrevista aqui que você teve a chance, graças ao futebol de botão, de conhecer gente que você é fã, gente do futebol, né? Ídolos seus do futebol. E eu achei isso sensacional. E outro dia eu me deparei com uma cena do Bar Botões Clássicos, era uma gravação, acho que da Rede Globo, ou do Sport TV, sim, não tenho exatamente certeza, Luciano. Eles foram usar de estúdio lá o Bar Botões Clássicos, eu achei aquilo maravilhoso. Falei, foi. mas esse Luciano é esperto, olha só, ele conseguiu trazer quem que tava lá contigo? Era o Zinho, se eu não me Ozinho, engano. Conta pra Ozinho, gente esse dia que você substituiu o Miller e fez tabelinha é. com o Zinho. Olha só, hein? Se fosse aquele antigo jornal Notícias Populares, colocaria lá, sai Miller, entra Patron. E isso aconteceu de verdade. Era uma matéria que a Globo estava gravando para o Esporte Espetacular, ia ter o jogo Palmeiras e São Paulo, no Brasileirão, no Allianz Parque. E
estava próximo à Copa do Mundo. O jogo foi em outubro, né? E a Copa começava em novembro. E aí eles iam fazer uma matéria com o Zinho e o Miller falando sobre aquele jogo de 1994, que foi o dia que morre o Ayrton Senna, que foi um dia emocionante em que eu estava no estádio e basicamente o estádio inteiro, aquele silêncio do minuto de silêncio, chorando com homenagem a Ayrton Senna. Enfim, eles iam reviver esse momento, porque os dois times tinham vários jogadores que iam para a seleção brasileira e, e o Miller deu cano, né? O Miller não foi. Então a pauta ia cair. E aí começou aquela coisa, eu falei, pô, eu tava nesse jogo, foi emocionante, tal. Aí começou uma resenha ali, tava eu, Zinho, o repórter, o produtor, e a gente começou a conversar, a mesa montada ali, esperando, a mesa de botão com Palmeiras e São Paulo. E aí o repórter, o editor falou, meu, você topa falar na matéria? Pô, lógico, né? Aí ligou pra redação lá, pra ter autorização, para ver se podia, se ia render ou não. Enfim, aí falou, ó, topou, vamos fazer. E aí rolou. O Zinho dando os depoimentos dele lá, subiu a plaquinha, saiu o Miller, entrei no lugar, o dia em que substituí o Miller, e falei sobre esse jogo com propriedade, né? Porque eu lembrava de Você estava detalhes desse lá, né? jogo mesmo. Foi uma Aham. derrota, inclusive, o Palmeiras ganhou. Eram embates, né? São Paulo e Palmeiras era a grande rivalidade Nossa. da época. Não, se Mas juntasse os dois times ali, isso, que ano foi isso, perdão, o Keno, que você 94. disse? Nossa, quer dizer, 94. ali estava, É. sei lá, metade da seleção brasileira, basicamente, que foi campeã pô, da Copa. 94 é o auge, eu acredito, da Parmalat, né? Teve 96 Uhum. também, mas 94 era aquele time Parmalat imbatível. E o São Paulo já era um time já com a data de vencimento ali daquele time do Já tinha ganho Tele, né, de os dois 90. mundiais ali, né? Era um time Em imbatível, né? 94 Mas ele chega, né, na final da Libertadores e perde para o Vélez. E no Brasileiro ele cai para o Palmeiras. Era uma rivalidade muito grande São Paulo e Palmeiras, né? 93 São Paulo ganha, 94 Palmeiras ganha. Na verdade, em 94 o São Paulo elimina o Palmeiras na Libertadores, num jogo que o Palmeiras massacrou o São Paulo no primeiro jogo e não ganhou, e no segundo jogo o São Paulo ganha. Então tinha essa rivalidade. E eu era muito presente na arquibancada essa época. Eu vivi muito os anos, final dos anos 80 e anos 90, né? Hoje a gente está um pouco triste com o São Paulo, mas quem sabe a gente volta ali a alcançar. Mas aos sabe o dias que é de glória. interessante disso tudo? É como uma coisa é linkada à outra, né? O futebol de botão, na minha vida, ele surgiu botões do meu pai, do meu avô, e eu sempre conto essa história porque eu não sabia quem era Leônidas, mas eu tinha um botão do Leônidas. E o futebol de botão ele tem muito disso, né? Dessas histórias, desse resgate histórico mesmo de determinados jogadores, determinados esquadrões. Futebol de botão o lúdico é ter ali o nome do jogador, tem pessoal que produz com foto, isso é quase como um material de museu mesmo, resgatando Verdade. histórias, né? O futebol de Exato. botão é importantíssimo nisso, assim. Você falou das figuras, né? O Sim. Everaldo Marques gravou tinha um stand-up, um programa, na verdade, do comediante Rudy Landucci. Ele gravou na arquibancada alguns episódios, usou a arquibancada como cenário, como você está falando, e ele levou várias personalidades, cada episódio e tal. E um deles foi o Everaldo Marques, que nem estava na Globo ainda. E ele contou, né, eu tenho filmado até isso, contando para mim que ele aprendeu a narrar jogos jogando futebol de botão. Então ele Cara, narrava e são e, vários, e né, a, Luciano? Não sei se você sabe disso, vários. mas são muitos É, narradores do futebol que é. começaram narrando jogos de botão. A gente, né? A gente, quando brincava, pô, era o narrador, a gente era o técnico, o torcedor, narrador, tudo, né? Então, o futebol de botão é muito mágico, né? Que, O que assim, você. Hum.
Nada contra o videogame, né? Eu acho que uma coisa, às vezes a galera pergunta, mas e o videogame? Eu falo, acho que uma coisa não impede a outra. Você não pode tirar o videogame tá aí, não vai sair. Mas tem uma coisa do futebol de botão que é você mesmo, né? Não tem a tal inteligência artificial, não É tem, me verdade. desculpa, o meu amigo Mauro Betti narrando ali. É você que está narrando, é você que está gritando gol, tem aquela emoção, aquele quebra-pau com o irmão, que você fez o gol. Ou quantas vezes eu e meu irmão, né? Rivalidade, é uma das maiores rivalidades do ABC. Então, você tocou num assunto que eu acho maravilhoso, desse lado lúdico, que você, pelo jeito, faz muita questão de manter vivo, Uhum. de fomentar dentro desse ambiente que é o bar e esses campeonatos que vocês organizam. Essa coisa lúdica ela é fundamental, ela é indissociável, a meu ver, do futebol de botão. Quando a gente tenta desconectar, não fica com uma cara muito boa, porque É, o futebol de botão é a expressão do amor que todos nós temos pelo futebol, na verdade. A gente traduz isso ali sim. sobre uma mesa, né? Imita aquilo sobre uma mesa. E tem uma coisa que você falou que, cara, de verdade me tocou aqui. Enquanto você respondia, eu falei, eu preciso comentar. Eu concordo muito com vocês, que você falou do botão do Leônidas, né? O futebol de mesa é educativo, além de tudo. Ele tem essa coisa do resgate histórico, da personificação também desse equipamento que vira uma coisa mítica, né? E eu tenho aqui E é uma fãs do canal que já entidade entraram. brasileira, né? É Sim, uma criação brasileira. Muitas pessoas não sabem sim, que é criado no Brasil. Quando você fala pessoas exatamente. fora, né, do meio, quando você fala que foi inventado no Brasil, que não se joga lá fora, fora as pequenas Uhum. comunidades que até brasileiros muitas vezes que criam, não é conhecido. Então você tem eu tenho muito gringo que frequenta o bar, que vai lá conhecer. Não, um argentino, o cara não conhece futebol de botão, nunca viu. E o que tá aqui do lado. Então os caras piram. O cara fala, cara, brasileiro é maluco mesmo. Olha o que os Por caras têm. futebol, esses doidos são É, loucos por futebol. eu lembro de um caso de que virou até um cliente assíduo. Ele estava fazendo um trabalho no Brasil durante 6 meses, um inglês torcedor do Liverpool. Então ele ia de manhã para assistir os jogos, né, lá na arquibancada, que a gente, Ah, tá. domingo ali, a gente liga a TV ali na Premier League, na La Liga e tal. E aí era um dia de campeonato. E ele olhava e ele falava, caralho, coisa louca. E ele filmava e mostrava para os amigos do grupo dele, dos torcedores do Liverpool. Ele falou, meu, olha isso aqui no Brasil. Os caras estão num bar aqui, ó, jogando um jogo de tabuleiro. E os caras, caramba, não sei o quê. E aí foi super divertido esse dia, Muito enfim. legal. Não, E assim, aí, você falou do Leônidas, né? Eu me é, lembrou o seguinte, que é, é, eu tenho a impressão que o futebol de mesa, ele nos educa, ele nos permite nos educarmos também, desde garotinhos. Como a gente se envolveu com o futebol de mesa lá nos anos 80, 90, e a gente estava aprendendo também esse amor pelo futebol, é meio que junto, né? Você aprendeu a amar botão e futebol meio que conjuntamente, numa mesma época. E eu tenho a impressão seguinte, que muito às vezes, da raiva, da ignorância, às vezes, que move determinadas atitudes agressivas do futebol, é, não existiriam se nós tivéssemos, se todos eles tivessem experimentado futebol de botão, Luciano, porque amar o Real Madrid não nos impede de ter um time do Barcelona dentro da maleta, dentro do case ali, e amar também o Atlético Madrid ou La Corunha, né? Eu acho isso maravilhoso. O futebol nos ensina a amar e respeitar a beleza e admirar a beleza das cores de todas as culturas, de todos os clubes, de todos os países. Eu acho isso sensacional no futebol de botão e acho que tem um pouco a ver com aquilo que você dissemina aí. concordo. Deixa eu te falar, apareceu uma imagem aqui de erro de gravação, mas não tem nada a ver. Bom, deixa rolar. Vai deixar rolar. Deixa rolar. Ele É, avisa a gente se tiver um probleminha. Pode retomar. não, então, eu concordo totalmente assim com isso dos jogadores dessa rivalidade no futebol de botão. Na verdade, não tem graça você ter o Corinthians e não ter o São Paulo.
você ter o Grêmio e não ter o Inter, porque você vai querer brincar desse Grenal em casa, de ter o Bahia, o Vitória, o Cruzeiro e o Atlético, enfim. E eu vejo que às vezes os pais, né, o pessoal que vai comprar, às vezes tem um certo receio, né, de comprar um time. E a gente até conversa sobre isso. Muitas vezes eles pegam um time, seja qual for, assim, do Brasil e pegam um Barcelona. Vão falar, legal, tal, pô, mas leva o rival. Ah, não, o rival não entra em casa, tal. Às vezes tem um pouco isso, mas eu tento desconstruir isso, porque eu, apesar de sempre ter sido um São Paulino fanático, eu tinha meu botão do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, do Flamengo, do Grêmio, de todos esses times, né? Porque não existe um time sem o outro, né? Exato, Essa é a verdade. exato, Ninguém vai ser menos São Paulino ou mais São Paulino se tiver o botão do Palmeiras e do Corinthians. Quer dizer, exato. não tem nada a ver. Eu acho que, de certa forma, apesar de ter, o futebol de botão consegue diminuir um pouco isso, né? E Uhum. você estava falando de uma coisa da decoração do bar que eu acabei me dispersando aqui e esqueci de falar. Muito do bar, da decoração, a gente vem ganhando coisas o tempo todo. Então ali começou com as camisas que eu tinha, de coisas que eu fui comprando para, né, melhorar ali na decoração, e dali para frente é só presente. E é interessante porque a pessoa vai e ela não vê a camisa do time que ela gosta. Ela fala, não, a próxima vez eu vou trazer. E ela volta uma próxima vez e traz. Que E eu tô legal. ali com cerca por baixo, assim, de 30 a 40 camisas que eu tenho que pendurar. Que eu Uau. acabei não Que nem pendurando no final serviu do ano. ainda lá, ó. Não coube na decoração ainda, Luciano. Eu tenho que, né, tem que passar um varal e o pé direito é bem alto, eu tenho que alugar andaime, né? Então, mas foi falha minha, eu tenho que pôr, porque às vezes a pessoa dá e ela vai lá dali um mês, pô, cadê a camisa? Não dei e tal, não tá pendurada ainda. Mas isso é muito legal, porque a pessoa se vê parte também da história do bar, né? Então, quando chega um amigo lá, uma pessoa com a família, ele fala, ó, aquela camisa lá, foi eu que dei e tal. Ah, a camisa que era do... Tem histórias fantásticas por trás desses presentes, de um pai, de uma vizinha que morreu, um português, um senhor, torcedor fanático do Porto, e na hora de ali arrumar as coisas dele, ela achou essa faixa do Porto. E ela ficou Nossa, olhando, ela falou, pô, sei um lugar que eu acho que vai ter a ver. Aí ela deu a faixa pra gente, contou essa história, pô, ela tá, é a nossa, faixa que fica embaixo da nossa TV, com um muito legal. destaque, né? Pô, é uma recordação do pai da pessoa, né? Que é coisa linda. Enfim, e Maravilhoso. a gente, essa coisa da rivalidade também, a gente quebra muito isso, porque a gente tem camisas de todos os times, a gente põe ali camisa do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos juntos, para a galera ver, a gente faz umas brincadeiras, põe camisa do Vasco, Flamengo, Fluminense, tudo junto, para não ter isso, né? Não faz muito sentido hoje em dia, né? Até pelo que virou o futebol, essa coisa tão já profissional, vamos dizer assim, né? É Mas onde é se isso. mantém ainda de alguma maneira, né, essa É. coisa muito lúdica mesmo. Talvez seja um espaço realmente que seja um lugar sagrado ali. Aquele bar é um lugar meio sagrado, Luciano. De O, verdade, eu olho o as imagens e arquibancada, falo, meu Deus, quanto amor é, envolvido o, naquilo, né? o arquibancada Botões Clássicos, que então também é chamada de o Bar dos Botões, eu até criei uma imagem com esse apelido, porque as pessoas chamam mais de o Bar dos Botões do que de arquibancada Botões Clássicos, e eu entendo, né? Fica muito longo. Ele acabou virando, as pessoas falam, cara, mas isso aqui é meio um museuzinho do futebol, né? Então, mas é orgânico, é uma coisa que é ali, a pessoa traz, pô, põe nesse buraquinho, põe no buraquinho da parede que tá faltando ali. E eu costumo dizer que
é o bar, quando eu tive a ideia, o conceito do bar, é o bar que eu gostaria de ir, que eu não via. Então, é o espaço em que eu me sentiria bem em ir como cliente, Que entendeu? legal. Então, não tem nada na arquibancada que eu não faria, assim. Tudo que eu faço é É uma porque eu ótima gostaria de referência, ver. né? Se é um lugar que te faz bem, né? É, É uma ótima referência, deve pode. fazer bem para mais gente, né, Luciano? Porque daí a pessoa fala, pô, mas você não acha que, pô, essa TV aqui podia ser um telão maior? Eu falei, pô, mas não tem a ver, não é isso. Tipo, vai ter pub que é melhor pra você assistir um jogo, mas não vai Uhum. ter o clima que assistir uma final lá na arquibancada, como já teve do Palmeiras e Flamengo, o jogo do Brasil e Croácia, que estava abarrotado. E são três televisores, mas tem aquele clima, né, do bar, do Sim. boteco, do espaço que tem trocentas camisas. Aliás, não posso esquecer do grafite da Formiga, que foi feito por uns amigos de Barueri, do Cheira Tinta, Ficou que, linda que, aquela parede lá, hein? Meu eles me Deus. deram de presente esse grafite e eu quis fazer uma homenagem à Formiga e foi muito legal, porque eu e a Formiga hoje trocamos ideias, assim, né? Virou Que amiga, bacana. então frequento o bar e aí entra essa história de conhecer os ídolos, né? Zete, o próprio Zinho, que era do Palmeiras, mas hoje vê, pô, cara da história do nosso futebol, né? Sem dúvida. Vários jogadores, participei do programa do Neto, tava o Edilson com o Veloso, fui fiz evento no São Paulo, tava lá o Aloysio já foi no bar. Pô, tem tantas pessoas que foram no bar que agora eu até esqueço. Um que é vizinho do bar e tava em dezembro. Eu cheguei, eu olhei, eu falei, meu, Ademir da Guia tá sentado ali na mesa? É isso mesmo? Aí meu amigo palmeirense falou, não, sabe o que é? Isso aqui é um grupo de palmeirense, de WhatsApp, lá eles têm um grupo, e no final do ano eles se encontram. E era dezembro, vamos lá no Bar dos Botões lá. Então tava o Ademir da Guia ali, tomando sua água, Nossa. seu suco. Eu falei, olha, ó, tá o Ademir da Guia sentado aqui, né? Ele já. Uau. E fora os amigos, né? O Trajano, o Mauro Betti. Mas é muito prazeroso isso, esse retorno, assim, porque Maravilhoso. não tem um recalque, sabe? É uma coisa que as pessoas vão lá e elas não vão entrar num camarote, elas vão sentar ali na mesa, o espetinho com sanduíche de pernil, aquele climão de estádio que é aqui característico de São Paulo, né? Maravilhoso, Luciano, maravilhoso de verdade. Como foi maravilhoso também esse bate-papo. Eu queria te agradecer imensamente, porque faz, Pô, ó, quanto obrigado tempo que eu. nós estamos ensaiando essa conversa, É querido? verdade, é verdade. Você sabe o quanto sou fã Acho desse que seu desde trabalho. antes da pandemia, né? Ou tô falando Pois besteira. é, isso está se adiando já há algum tempo, mas eu sei que você anda bastante ocupado, a gente só pelas suas descrições, pelo envolvimento, pelo carinho, pelo amor que você tem por isso, por esse seu projeto lindíssimo, que é o Bar Botões Clássicos, dá para a gente entender por que você virou uma figurinha um pouco mais disputada, um pouco mais difícil da gente tirar. Eu quero te agradecer por esse tempo doado aqui para essa conversa maravilhosa com a gente no Imagina, obrigado Aglomerado. eu e E abrir agradecer as aí o portas, por espaço, favor, meu. divulgue, fale pra gente. Tem um dia especial, é uma curiosidade que eu tenho. Tem um dia muito bom pro cara que nunca foi, tá curiosaço, fala assim, que dia que você aconselharia esse cara ir lá? Ou pode ir qualquer dia lá, Luciano? Ó, se ele for na terça-feira, terça ou quinta que rola a liga, né? Começa às 7 horas ali, vai até meia-noite. É aquele clima, né? Tem os jogos de maior rivalidade. Eu tô jogando com o Chacarita, tô em segundo. A galera fica secando, fica todo mundo torcendo contra, ele vai dar muita risada. O dia mais calmo é quarta, sexta. E os finais de semana, ele fica atento ao nosso Instagram, que tem os dias, né? A gente divulga todos os torneios pelo Instagram. Então a gente Legal. começou agora o Clube das Copas 2, que é uma série de torneios até o final do ano, são 14 torneios, que você pode comprar uma edição, ou duas, três, quatro, cinco, ou as 14 edições.
A gente fez isso com as Copas do Mundo ano passado e foi sucesso. E a gente resolveu fazer de novo o Clube das Copas agora com ligas, né, os torneios. Cada data um torneio. Mas mesmo assim, se ele for num sábado que não tem torneio, vai ser um dia que ele vai ter uma atenção especial ali para poder jogar, a gente ensinar alguma coisa ali, tirar alguma dúvida, que a gente sempre está disposto a isso, né? A também Luciano, ter quem não sabe, desculpa, querido, quem não sabe onde fica o Bar Botões Clássicos, fala pro pessoal, de repente o cara vai visitar São Paulo, tá passando por São Paulo também, quer ir lá conhecer. Fala das redes sociais, enfim, deixa aqui todos os seus contatos, querido, endereço, Isso. se você mencionar. A Botões Clássicos, ela fica na rua Cajaíba 1029, é uma travessa da Avenida Pompeia. A gente fica relativamente próximo, 15 minutos a pé da estação Vila Madalena. E nós temos as redes principais, né, que é o Instagram, @Botões Clássicos, né, é o Instagram principal. Tem o Instagram do bar, que é Arquibancada BC. Esses dois Instagrams são as principais redes para você se comunicar com a gente. E também o nosso site, que é o botõesclassicos.com.br, e o nosso canal no YouTube, que a gente ainda está querendo evoluir ali, mas estamos jogando lá alguns vídeos que a gente está produzindo, criando ali algum conteúdo, e aí, né, vocês dão uma aula nisso na gente. Os vídeos de vocês são muito legais. Mas que o pessoal cobra também, pediu lá a regra, a gente fez um videozinho das regras. Eu vi o tutorialzinho que você fez de regras, achei sensacional, muito bom, bem prático. Bem prático e de uma forma simples, né, para quem quer jogar em casa lá, brincando e tal. E só uma última coisa, né, eu acho que para não ter esse atrito, né, do futebol de mesa, futebol de botão, da regra 1, da regra 2, da regra 3, eu acho que o melhor futebol de botão é o que você se encaixa, que você se gosta de jogar, a regra que você gosta de jogar. O importante é jogar. Sem dúvida, e se sentir entre amigos. Uma cervejinha do lado, aí. Talvez. Ou sem. Um aperitivo ali do lado, fica ainda melhor, um aperitivo, né, um espetinho, uma cerveja, aí é camisa 10. É verdade, eu queria te agradecer novamente, Luciano. Obrigado, chefe, temos as portas do canal aqui abertas para você também. Muito obrigado. Tá certo, um abraço, valeu. E é isso, pessoal. Encerramos mais um aglomerado. Foi para conta, mas esse foi muito especial. Falamos, vocês viram aí, com o Luciano Araújo, o patrão, querido Luciano, lá do Bar Botões, o Bar dos Botões, Bar Botões Clássicos, é o Bar dos Botões. Não deixe de conhecer. Se você ama futebol, se você ama futebol de mesa, como eu falei para vocês, é uma espécie de um templo. Aquilo ali é um mini museu, como ele disse também. Um grande abraço a todos. Vejo vocês na semana que vem para mais um aglomerado. Até lá. Draws the crowd and plays so loud, baby, it's the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. He will bring you down and he'll get you high. Something keeps him going, miles and miles a day, to find another place to play. Night after night, who treats you right, baby, it's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town and you see his face, and you think you might like to take his place. Something keeps him drifting, miles and miles away, searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find
yourself a message and some words to call your own and take them home. He can make you love, he can get you high. He will bring you down and he'll make you cry. Something keeps him moving, but no one seems